Você sabia que nem todos os leões são dourados, de juba espessa e vivem na savana africana? Existem leões brancos como a neve, leões com juba negra como a noite, e até leões que vivem em cavernas. Alguns são tão raros que só existem algumas dezenas no mundo inteiro. Outros você só encontrará em uma única região do planeta. E tem um tipo de leão nesta lista que, se cruzar com outro igual a ele, pode simplesmente deixar de existir. Prepare-se para conhecer os 7 leões mais raros e únicos do mundo, do mais misterioso ao mais lendário. E te garanto, o número 1 vai te surpreender. Leão etíope, ou leão abissínio, o leão esquecido das montanhas. Em meio às terras elevadas da Etiópia, onde o ar é rarefeito e o calor africano dá lugar a climas mais frescos, vive um leão que durante décadas foi considerado quase um mito, o leão etíope. Este leão é tão enigmático que foi oficialmente reconhecido pela ciência apenas em 2016, apesar de sua existência já ser conhecida por moradores e tribos locais há séculos. Mas o que torna esse leão tão único? Para começar, sua juba é extremamente escura e densa, muito mais do que a da maioria dos leões africanos. Ela cobre não só o pescoço e peito, mas também parte dos ombros, dando ao animal uma aparência imponente, quase teatral. Essa juba volumosa e escura se destaca ainda mais quando contrastado com seu corpo esguio, criando um visual que lembra estátuas de leões míticos em antigas civilizações. Esses leões vivem em altitudes elevadas, principalmente nos arredores de Addis Abeba, capital da Etiópia, e em áreas próximas ao Parque Nacional de Bali, uma região montanhosa e de clima temperado. O isolamento geográfico ao longo dos séculos fez com que essa população desenvolvesse características únicas, tanto físicas quanto comportamentais. Por muito tempo, o leão etíope foi mantido em cativeiro no zoológico do Palácio Nacional da Etiópia, fundado pelo imperador Haile Selassie. Os leões eram tratados como símbolos reais e espirituais, e diziam que descendiam dos leões de Judá, associados à linhagem do rei Salomão e da rainha de Sabá. Essa ligação histórica e religiosa ajudou a preservar alguns exemplares mesmo quando sua existência era ignorada pela ciência ocidental. Leão asiático, o último guardião da floresta de Gir. Se você acha que todos os leões vivem apenas nas vastas savanas africanas, está na hora de conhecer uma exceção que resiste bravamente ao tempo, à pressão humana e ao esquecimento. O leão asiático, também conhecido como leão indiano, uma subespécie rara e extremamente ameaçada que habita um único local no mundo, a floresta de Gir, no estado de Gujarat, na Índia. O Panthera leo-persica é o último representante de uma linhagem que há milhares de anos dominava um vasto território, do sul da Europa ao norte da Índia. Mas, com o avanço da civilização humana, a caça intensiva, a perda de habitat e a competição por território, essa população foi progressivamente reduzida até restar apenas um único reduto, Gir. Fisicamente, o leão asiático é ligeiramente diferente do seu primo africano. Ele é menor e mais esguio, tem uma juba menos volumosa, o que dá ao seu rosto um aspecto mais estreito e limpo. A juba não cobre tanto os ombros e o peito, o que permite diferenciá-lo visualmente com certa facilidade. Outra característica marcante é uma dobra de pele no ventre, comum nessa subespécie, mas ausente nos leões africanos. Mas apesar de seu tamanho mais modesto, não se engane, o leão asiático é um verdadeiro guerreiro da sobrevivência. No início do século XX, restavam apenas cerca de 20 leões asiáticos na natureza. Eles estavam à beira da extinção. Foi quando o Marajá de Junagadh, em uma decisão histórica, proibiu a caça e iniciou esforços de proteção, criando o que viria a ser o Parque Nacional de Gir. Graças a décadas de proteção rigorosa e programas de conservação do governo indiano, a população desses leões hoje passa dos 600 indivíduos. Um número ainda pequeno, mas extremamente significativo se comparado ao risco de desaparecimento total que eles enfrentavam há pouco mais de 100 anos. Leão barbudo do Cabo, um fantasma extinto da África. Poucos leões carregam tanta aura de mistério quanto o leão do Cabo,
também conhecido como leão barbudo, um predador lendário que já vagou pelas vastas regiões do sul da África, principalmente no que hoje é a África do Sul. Com sua juba imensa que se estendia até o ventre, aparência robusta e comportamento feroz, ele era considerado um dos mais imponentes leões que já existiram. Essa subespécie, cientificamente chamada Panthera leo melanochaeta, era distinta em vários aspectos. O mais marcante era sua juba, densa, escura e muito mais comprida do que a de outros leões, cobrindo os ombros, peito, parte da barriga e até os cotovelos. Essa juba exagerada deu origem ao apelido de barbudo. O visual lembrava um manto ou uma armadura de pelo, o que, somado ao seu porte grande e musculoso, o tornava um verdadeiro símbolo de força. Mas a história do leão do Cabo tem um lado sombrio: sua extinção. Durante os séculos XVIII e XIX, quando os colonizadores europeus se expandiram pelo sul do continente africano, o leão do Cabo foi visto como uma ameaça e, ao mesmo tempo, como um troféu. Sua imponência o tornou um alvo desejado por caçadores, que o abatiam tanto por segurança quanto por esporte. Como a região que ele habitava era relativamente isolada e com menor população de presas, ele já era naturalmente raro. A pressão da caça foi devastadora. O último registro confirmado de um leão do Cabo selvagem foi em 1858. Depois disso, acreditava-se que ele havia desaparecido completamente da natureza. Leão de Juba Negra, o rei das sombras. Imagine caminhar pela savana africana e, ao longe, ver um leão surgir das sombras com uma juba tão escura quanto a noite, densa e profunda como um manto real. Esse é o leão de Juba Negra, uma das variações mais impressionantes do rei da selva, e também uma das mais raras. Diferente dos leões comuns, cuja juba varia entre tons dourados e amarelados, os leões de Juba Negra apresentam uma coloração escura e espessa, que geralmente se estende até os ombros, peito e abdômen. Essa coloração não é uma espécie diferente, mas sim o resultado de fatores genéticos e hormonais, principalmente ligados à altíssima taxa de testosterona. Em outras palavras, quanto mais escura a juba, mais dominante o leão tende a ser. E essa teoria é mais do que visual. Ela foi comprovada por estudos. Um dos mais conhecidos foi conduzido no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, onde pesquisadores descobriram que as fêmeas preferem claramente os machos com jubas mais escuras. Isso porque, além de parecerem mais fortes, esses leões geralmente vivem mais, têm menos doenças e são melhores reprodutores. Mas essa vantagem não vem sem um custo. A juba negra, além de mais quente, pode dificultar a regulagem da temperatura corporal, especialmente em regiões mais áridas. Por isso, esses leões costumam ser encontrados em áreas com sombra abundante, florestas abertas ou regiões de clima ligeiramente mais ameno. Apesar de sua imponência, o leão de juba negra é raro na natureza. Estima-se que menos de 10% dos leões machos apresentem essa característica de forma marcante. Além disso, sua juba escura tende a clarear com o passar dos anos ou com a queda dos níveis hormonais, o que torna ainda mais especial ver um leão adulto jovem com a juba completamente negra. Leão branco de Timbavati, o espírito da savana. Imagine um leão com pelagem tão clara quanto a neve, andando imponente pela savana africana, como se tivesse saído de um conto de fadas. Esse é o leão branco de Timbavati, um dos animais mais raros e fascinantes do planeta. Diferente do que muitos pensam, ele não é albino. Sua aparência vem de uma mutação genética chamada leucismo, que reduz a pigmentação do pelo, mas mantém a cor dos olhos e da pele normais, o que o diferencia dos verdadeiros albinos. A história desses leões começa na região de Timbavati, no nordeste da África do Sul, uma área ligada ao Parque Nacional Kruger. Segundo as tribos locais, os leões brancos são considerados animais sagrados, mensageiros espirituais e símbolo de equilíbrio entre o céu e a terra. Sua aparência quase mística fez com que fossem alvo de reverência, mas também de ganância. Durante o século XX, a maioria dos leões brancos conhecidos foi capturada e levada para zoológicos e circos, atraindo a atenção do mundo inteiro. Acreditava-se que a mutação havia desaparecido da natureza, até que em 2006, alguns indivíduos foram reintroduzidos em áreas protegidas dentro de Timbavati e sobreviveram com sucesso. Hoje, estima-se que existam menos de 300 leões brancos no mundo, e apenas uma pequena fração vive em liberdade. A maioria encontra-se em programas de conservação, reservas naturais e criadouros especializados. A reprodução desses leões é cuidadosamente monitorada, já que o gene responsável pela pelagem branca é recessivo, ou seja, para que um filhote nasça branco, ambos os pais precisam carregar o gene. Mas essa beleza única também representa um desafio.
Na natureza, a cor branca pode ser uma desvantagem para a caça, tornando o animal mais visível para as presas. No entanto, estudos recentes mostraram que os leões brancos conseguem se adaptar e caçar com eficiência semelhante aos leões comuns, especialmente quando caçam em grupo. Além do visual impressionante, esses leões carregam uma carga simbólica enorme. Muitos ambientalistas os veem como um símbolo da luta pela preservação da vida selvagem africana, especialmente diante da ameaça da caça ilegal, da perda de habitat e do turismo irresponsável. O leão branco de Timbavati nos lembra que, mesmo em meio à selva, a natureza ainda é capaz de nos surpreender com raridades quase mágicas. Ele é mais do que um animal belo, é um embaixador da diversidade genética e do equilíbrio entre homem e natureza. E você? Já tinha ouvido falar nesse leão mágico da África do Sul? Deixe nos comentários